A estrela de Belém, também chamada de estrela de Natal e estrela guia, revelou o nascimento de Jesus aos reis magos e, posteriormente, guiou-os até Belém, segundo a tradição cristã. A estrela aparece apenas na história da Natividade do Evangelho de Mateus, no qual os astrólogos são orientados a viajar para Jerusalém. Lá, encontrarão-se com Herodes de Judeia e questionaram-lhe onde teria nascido o rei dos judeus. Baseado num versículo do livro de Miqueias interpretado como sendo uma profecia, Herodes enviou-os a Belém, para sul de Jerusalém. De seguida, a estrela encaminhou-os até ao local onde residia Jesus, de forma que pudessem prestar-lhe homenagem e oferecer-lhe presentes. Os sábios magos receberam em sonho o conselho de não retornarem ao encontro de Herodes, e por isso, regressaram a casa por um caminho diferente. Comparando a astronomia moderna com a história bíblica, somos capazes de obter uma nova e incrível explicação a respeito desse relato. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos adorá-lo. A estrela que surgiu no céu com o nascimento de Cristo é uma das mais belas e famosas histórias de Natal. Ela simboliza a majestade e a importância do recém-nascido. Também representa a luz que Cristo traria para um mundo em trevas. É um exemplo do poder dos profetas em prever o futuro, de acordo com a vontade do Senhor. Apesar de alguns historiadores modernos considerarem o relato da estrela como mera ficção, os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias têm uma evidência adicional da veracidade desse evento. Um profeta chamado Samuel, aqui nas Américas, também recebeu do Senhor uma confirmação de que uma nova estrela apareceria no céu. Sua profecia foi registrada no Livro de Mórmon, como segue. E eis que isto vos darei por sinal, na ocasião de sua vinda. E eis que uma nova estrela aparecerá, uma que nunca vistes antes, e isto também vos será por sinal. Muitos cristãos olham para a estrela como um sinal milagroso que marcou o nascimento de Cristo, ou Messias. Alguns teólogos defendem que a estrela cumpriu uma profecia conhecida como Profecia da Estrela. Foram ainda feitas várias tentativas por astrônomos de ligar a estrela a fenômenos astronômicos pouco comuns, como uma conjunção de Júpiter e Vênus, um cometa ou supernova. Vários acadêmicos modernos não consideram que a história descreva um acontecimento histórico, mas sim uma piedosa ficção criada pelo autor do Evangelho segundo Mateus. Durante a quadra natalícia, o tema é um dos favoritos a ser debatido nos planetários, ainda que o relato bíblico descreva Jesus como uma palavra grega mais ampla, que pode significar criança, paidon, em vez da palavra mais específica para recém-nascido, brefos, sugerindo que a visita ter-se-ia realizado algum tempo após o nascimento do menino, possivelmente implicando que algum tempo tinha passado desde o nascimento. No cristianismo ocidental, o evento é celebrado na Epifania, 6 de janeiro. Mas não tão simples quanto determinar a veracidade de seu surgimento, é determinar o que esse corpo celeste realmente era. À primeira vista, essa afirmação pode parecer contraditória, já que a própria Escritura deixa claro que era uma estrela. Algumas observações, contudo, mudarão essa convicção rapidamente. Objeto astronômico. Embora a palavra mago, no grego helenístico, seja comumente traduzida como homem sábio, neste contexto significaria astrônomo ou astrólogo. O envolvimento dos astrólogos na história do nascimento de Jesus foi problemático para a Igreja Antiga, porque esta condenava a astrologia como demoníaca. Uma explicação amplamente citada foi a de Tertuliano, que sugeriu que a pseudociência só era permitida até ao tempo do Evangelho, conjunção planetária. Em 1614, o astrônomo alemão Johannes Kepler determinou que uma série de 3 conjunções dos planetas Júpiter e Saturno teria ocorrido no ano 7 a.C. Embora as conjunções sejam importantes em astrologia, Kepler não estava a raciocinar em termos astrológicos quando argumentou, incorretamente, que uma conjunção planetária poderia criar uma nova, facto que o cientista acabou por ligar à estrela de Belém.
Cálculos modernos mostram que havia uma distância de quase 1 grau entre os planetas, o que tornaria essas conjunções pouco expressivas. Um antigo almanaque foi encontrado na Babilônia que cobre os eventos deste período, mas não indica nada de especial sobre tais conjunções. No século XX, o professor e astrônomo Carlis Kaufmanis argumentou que este evento seria uma tripla conjunção de Júpiter, Saturno e constelação de Peixes. O arqueólogo finlandês Simo Parpola também enfatizou esta teoria. Segundo Parpola, no sistema astrológico babilônio, Júpiter representava o Deus supremo do universo, Saturno era o imutável e a constelação de Peixes estava associada ao Deus da sabedoria, vida e criação, e também ao povo judeu. Quando esta estrela foi vista no Oriente, Babilônia e Pérsia, os centros da astrologia na época, localizavam-se a leste da Judéia. A autoridade de Roma ainda não estava firmemente estabelecida na região do Médio Oriente e os judeus esperavam por um líder que os salvasse dos invasores. Parpola defendeu que a interpretação astrológica babilônia da tripla conjunção seria o final de uma antiga ordem mundial, o nascimento de um novo rei escolhido por Deus. Em 2 ou 3 a.C., ocorreu uma série de 7 conjunções, incluindo 3 entre Júpiter e Régulo e uma estreita conjunção entre Júpiter e Vênus, perto de Régulo, a 17 de junho de 2 a.C. A fusão dos dois planetas teria sido um evento raro e inspirador, de acordo com Roger Sinott. Outra conjunção Vênus-Júpiter ocorreu a 3 de agosto de a.C. Contudo, estes acontecimentos ocorreram após a data geralmente aceite de 4 a.C. para a morte de Herodes. Dado que a conjunção teria sido vista no oeste, ao pôr do sol, não poderia ter guiado os magos de sul de Jerusalém até cometa, supernova e nascer Helíaco. Outros autores sugerem que a estrela seria um cometa. O cometa Halley esteve visível em 12 a.C. e outro objeto, possivelmente um cometa ou uma nova, foi visto pelos chineses e coreanos por volta de 5 a.C. Este objeto foi observado por mais de 70 dias sem nenhum relato de movimento algum. Os escritores antigos descreviam cometas como ficando sobre cidades específicas, justamente como a estrela de Belém foi descrita como mantendo-se sobre o lugar onde Jesus estaria, a cidade de Belém. Porém, esta teoria é considerada como improvável pois, na antiguidade, os cometas eram geralmente vistos como um mau presságio. Colin Michaud, recentemente, enfatizou a teoria da estrela ser um cometa que teria aparecido no ano 6 a.C. Uma hipótese recente é a de que a estrela de Belém seria uma supernova ou uma hipernova que teria explodido perto da galáxia de Andrômeda. Ainda que supernovas tenham de fato sido detectadas, é extremamente difícil detectar restos de uma supernova noutras galáxias, e muito mais, determinar uma data de quando teriam ocorrido. Os magos contaram a Herodes que tinham avistado a estrela no Oriente, de acordo com algumas traduções, em ascensão, o que poderia implicar um aparecimento rotineiro de uma constelação ou asterismo. Alfred Edersheim, Heinrich Voigt, entre outros, sugeririam que o versículo 2 em Evangelho segundo Mateus se referia a um nascer Helíaco. A palavra grega para Oriente utilizada nesta passagem está no singular, mas aparece sempre no plural nas que fazem referência à terra natal dos magos. A visão foi rejeitada pelo filólogo Franz Boll. 2 tradutores modernos de textos astrológicos antigos insistem que a passagem não utiliza termos técnicos para uma ascensão heliacal de uma estrela. No entanto, admite-se que Mateus possa ter usado termos leigos para caracterizar o momento. Dupla ocultação. O astrônomo Michael R. Monar argumentou que a estrela oeste refere-se a um evento astronômico com significado no contexto da astrologia grega antiga. O profissional propôs uma ligação entre a estrela de Belém e uma dupla ocultação de Júpiter pela Lua a 20 de março e 17 de abril de 6 a.C., em Carneiro, particularmente a segunda. Tais eventos ocorreram muito próximos do Sol e eram de difícil observação a olho nu. Ocultações de planetas pela Lua são acontecimentos bastante comuns, mas Firmico Materno, um astrólogo do imperador romano Constantino, escreveu que uma ocultação de Júpiter em Carneiro era um sinal do nascimento de um grande rei. Materno argumenta que Carneiro, em vez de Peixes,
era o símbolo do zodíaco para a Judéia, facto que afetaria as interpretações astrológicas anteriores. A teoria de Molnar foi debatida por cientistas, teólogos e historiadores durante um colóquio sobre a estrela de Belém na Universidade dos Países Baixos de Groningen, em outubro de 2014. O astrônomo de Harvard, Owen Gingerich, apoia a explicação de Molnar, mas observou algumas questões técnicas. A história do Evangelho é aquela em que o rei Herodes foi apanhado de surpresa. Logo, não foi de repente haver ali uma nova estrela brilhante que qualquer um poderia ter visto, foi sim algo mais subtil. O astrônomo David Aventral considerou que, se os homens sábios de Mateus empreenderam uma jornada para procurar um rei recém-nascido, a estrela brilhante não os guiou, apenas lhes indicou quando haveriam de partir. Ciclo anual de Júpiter. Outra teoria associa a estrela a uma série de eventos celestes únicos, mas geralmente não espetaculares envolvendo o planeta Júpiter. Astrônomos babilônicos referiam-se às vezes ao planeta como Mu Badbar, que significa estrela branca. Os eventos celestes, que foram centrados no ciclo anual do planeta, poderiam ter sido simbolicamente associados ao judaísmo e a Messias. Esta concepção da estrela tem sido referida como um estudo sério do que poderia ter sido uma perspectiva judaica messiânica sobre os céus há 2 milênios. Régulo, Júpiter e Vênus. O advogado Frederick Larson examinou o relato bíblico em Evangelho segundo Mateus, mais precisamente no capítulo 2, e encontrou as seguintes 9 qualidades da estrela de Belém: significava nascimento, realeza, estava relacionada com a nação judaica, e ascendeu no Oriente. O rei Herodes não tinha conhecimento dela, apareceu a uma hora exata, perdurou durante o tempo, e, de acordo com Mateus, acompanhou os magos quando estes viajaram de sul de Jerusalém para Belém, parando sob os céus de Belém. Usando um programa de computador próprio, e um artigo escrito pelo astrônomo Craig Chester, baseado no trabalho de Ernest Martin, Larson concluiu que todas as 9 características da estrela são encontradas em eventos que ocorreram nos céus durante os anos 2 e 3 a.C. Destacou ainda uma tripla conjunção de Júpiter, chamado planeta rei, com Régulo, chamada estrela do rei, que se iniciou em setembro de 3 a.C. Frederick acredita que terá sido nesta data que se deu a concepção de Jesus. Em junho de 2 a.C., 9 meses depois, o período da gestação humana, Júpiter continuou a mover-se na sua órbita ao redor do Sol e apareceu em estreita conjunção com Vênus. Em hebraico, Júpiter é denominado Tzedek, que significa justiça, um termo também usado para o Messias, e Chester sugeriu que, como o planeta Vênus representa o amor e a fertilidade, os astrólogos teriam visto a estreita conjunção de Júpiter e Vênus como indicação de um futuro novo rei de Israel, e Herodes tinha tido esta informação em séria conta. O astrônomo Dave Renneck estou independentemente a conjunção de junho de 2 a.C. observou que teria surgido como um farol brilhante de luz. De seguida, Júpiter continuou a mover-se e depois parou no seu movimento retrógrado aparente a 25 de dezembro de 2 a.C. sobre a cidade de Belém. Como os planetas na sua órbita têm um ponto estacionário, este planeta move-se para este através das estrelas, mas depois de passar o ponto oposto do Sol no céu, parece abrandar, parar completamente, e mover-se para trás, para oeste, por algumas semanas. Depois retoma o seu curso para este, disse Chester. A data de 25 de dezembro em que Júpiter parece ter regredido ocorreu durante a época de Hanukkah, e foi o dia adotado mais tarde para celebrar o Natal. E você, qual destas teorias achas que se qualifica melhor para entender o que realmente os 3 magos viram naquela noite? Deixe-nos. No próximo episódio, você já ouviu falar sobre as 7 maravilhas do planeta Terra, correto? Em nosso próximo vídeo vamos listar as 7 maravilhas do universo. Te esperamos como sempre. Obrigado por assistir, e por favor inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e nos ajudar a manter este projeto.